Fala pessoal, estamos começando o nosso podcast número 4, aqui direto dos estúdios da PWT Produtoras, que fornece toda a estrutura para a gente estar gravando. E hoje nosso convidado é o jornalista Bruno Leme, senhoras e senhores. Salva de palmas. Fala, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um projeto bem bacana, interessante, porque falar do Esporte Clube Taubaté, para quem é de Taubaté, da região, para quem gosta de futebol, é muito importante. Um espaço que deixa registrado aí histórias e relatos. A história oral de quem acompanha e quem faz o Taubaté é fundamental, então parabéns pela iniciativa. Obrigado, senhor. Antes da gente entrar propriamente aí para a gente falar da história do Esporte Clube Taubaté, conta aí para quem está ouvindo qual foi o seu primeiro contato com o Esporte Clube Taubaté. Como você ficou sabendo da existência do clube, como que você foi parar no Joaquinzão antes de você, ser jornalista, só como torcedor. Conte-nos. Cara, eu comecei a acompanhar futebol e esportes em geral ali por 1992, 1993. E tinha um Globo Esporte, na época da TV Globo Vale do Paraíba, atual TV Vanguarda, uma edição regional. Até o Nivaldo de Silo, que tá na Band, né? Ele que era o apresentador e tinha as matérias dos jogos do Taubaté. Mas aí não tinha aquela situação aquele momento de ir pro estádio, né? Mas aí tinha a galera da rua e jogando bola, brincando na rua, né? E tinha um pessoal que ia para os jogos do Taubaté, né? E daí que você conhece muito bem. Fabrício Junqueira, o Dimas, tinha também o Gustavo Miragaia, e ali na região da Vila das Graças, Jardim Morumbi. Tanto que foi lá que surgiu a Raça Azul, né? Torcida organizada que existe um certo período na década de 90. E daí, a primeira oportunidade, cara, foi em 1994. Foi o Taubaté estava se preparando para a Série 3 do Campeonato Paulista. Certo. Na primeira vez. O Taubaté disputaria uma terceira divisão do estadual e realizou um jogo treino contra a Portuguesa. E daí foi portões abertos e, Taubaté jogar contra a Portuguesa naquela época chamava muita atenção, né? Portuguesa na elite do Campeonato Paulista, disputando o Campeonato Brasileiro. E daí foi uma galera, a gente foi lá também. E Taubaté fez 2-0 no jogo treino. 2-0, jogando bem e tal. Daí a Portuguesa reagiu e chegou no empate. E até lembro muito bem que eu não lembrava, na época não lembrava muito tal, até aquela coisa de garoto, torcedor para ver futebol, né? Mas o grande nome da Portuguesa era o Maurício, centroavante, né? Que era a referência. E ele que fez o gol de pênalti. Que quando o árbitro marcou o pênalti, a torcida invadiu o gramado. No jogo treino. Então a galera pulou o fosso, entrou no fosso, pulou e ficou uma galera atrás do gol. No gol de fundos. E até os amigos meus pularam, teve um que tropeçou, caiu, aí vira zoeira da galera, né? Por causa disso, né? E daí o Maurício fez o gol de pênalti e daí a galera invadiu o campo e acabou, né? A galera invadiu fazendo aquela situação toda, aquela bagunça toda, né? E acabou o jogo dele, foi 2-2. E esse foi o meu primeiro momento no Joaquinzão, né? E o primeiro jogo daí já oficial foi a estreia do Taubaté naquele campeonato. O Taubaté recebia o Mirassol. E naquela época era tradição futebol que se perdeu, né, infelizmente. Que era futebol domingo, 4 da tarde. Né? Independente se tivesse clássico... Se tivesse futebol na TV ou não. Era domingo às 4. 4 da tarde. E daí eu fui com a galera da rua. E, foi um jogo disputar mais fraco tecnicamente, sabe? Um jogo muito amarrado, Mirassol, um time embaçado. E a torcida, ela ficou
no setor, para quem acompanha no Joaquinzão, né? A Dragões já tem seu setor certo, né? Sim, que ali na geral... No centro. Não tanto no centro, mas vamos lá, é uma referência para quem tá olhando de frente do lado direito. E a galera ali da raça ficou do lado esquerdo. Próximo da curva do fundo. Exatamente. Onde ficava Comando 14. É isso mesmo, Comando 1914. Ficava ali e a gente ficou ali e tal. E o jogo disputado, difícil, amarrado. E daí, quando caiu uma chuva forte, sabe? Imagina o primeiro jogo oficial, caiu aquela chuva forte, que chuvão, não tinha pra onde correr. A galera ficou mais empolgada ainda, cara, incentivando e tal. E daí teve um lance no final da partida, que uma bola colocada em profundidade, não sei se foi pro Roberto, eu não lembro agora a situação, bola enfiada para atacante, o goleiro saiu, só que o goleiro saiu fora da área e tirou essa bola ali meio com o corpo, né? E sobrou o rebote para um atleta que veio de trás. Daí o jogador veio de trás, bateu e daí o goleiro se espalhou fora da área. Foi expulso? Daí foi expulso. Falei, nossa, agora, né? Agora um vai. a menos, né? Agora vai, né? Vai fazer o gol. E daí entrou um goleiro, cara. E daí é aquela substituição, né? Você tem que tirar um goleiro de linha pra entrar o goleiro. Um goleiro careca, já velho, sabe? Falei, agora que vai. Agora que vai, agora tem que aproveitar, tal. Mas o Taubaté tentou alguma coisa, mas não conseguiu. 0-0? 0-0. Daí, né? Aquele sabor assim, poxa, poderia ter ganhado, mas tudo bem, né? Ficou lembrando assim, isso é a chuva, cara. Tomei uma chuva enorme, né? Torrencial. Foi uma chuva bem forte. Daí eu não acompanhei mais o Taubaté. E daí eu só fui voltar aí no Joaquinzão em 96. 2 anos depois. 2 anos depois. Nem naquele jogo que Taubaté 94, 95 fez campanhas medianas, mas, né? Mas um jogo que movimentou até a cidade foi o jogo do Corinthians contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né? Primeira vez o Joaquinzão recebeu um jogo brasileiro, Campeonato Brasileiro, né? Nem naquele jogo acabei me empolgando, acabei não indo. Daí quando foi em 96, acompanhava o noticiário também, mas não estava indo, não tinha aquele envolvimento, mas teve um jogo, o Taubaté deu uma pequena arrancada na Série A3 de 96, e daí teve um jogo contra a União de Mogi. E daí, esse jogo, o Taubaté tinha feito uma reforma ali no setor da corneta. Né? Fez ali, cimentou, não sei o que aconteceu na época, acabou cimentando. Eu lembro disso, que daí começou a rolar o jogo. E na época, cara, a gente pagava geral, né? O ingresso na época era R$3, R$5, era muito barato, cara. Quer dizer, hoje em dia R$5 não é nada, né? Nada. Praticamente. Mas na época até fazia sentido e tal. A gente foi pra geral, né? No primeiro tempo 1-0 pro União. Mas tava o jogo disputado. Daí vamos dar uma volta. E daí, na época, cara, que eu me lembre, você conseguia dar a volta no estádio. O portão ali dos fundos, que fica fechado, você poderia dar a volta. Da linha do trem, o portão, você fala? Daquele portão lá dos gols dos fundos, né? Que tem da Rua Argentina. Não, o portão dentro do estádio. Ah, sim, que consegue dar a volta por trás ali da geral. Exatamente. Porque ali tem um portão, né? Pra você, onde os carros ficam estacionados, sim, né? Sim. Ali aos fundos, no gol dos fundos do Joaquinzão. E tava aberto. E vocês deram a volta. A gente deu a volta. Eu, o Fabrício e mais alguém. Não lembro quem. Daí a gente ficou lá. Daí Taubaté. Daí o União, destroçou o Taubaté, cara. Foi 4-1 pro União. Falei, caraca. Que sapecado. E daí aquele negócio, tipo, o Taubaté tinha vencido 2 seguidas, criado uma expectativa. Uma esperança, daí perdeu, daí não foi mais, né? Acabou a galera não chamando. Mas aí quando foi em 97, o Taubaté terceiriza o futebol, né? Na época o Edgar Soares, com a JS Propaganda, terceirizou o futebol, e a partir desse ano comecei a acompanhar pra valer. Aí daí era uma coisa assim. Valor de vez. De acompanhar noticiário na TV, uma coisa muito forte que existe na cidade ainda, na época ainda muito mais, os programas esportivos das emissoras de rádio. Sim. Que das 6 às 7 era horário
você ouvia o noticiário para saber as notícias do Taubaté. Sim. Então, você ouvia o noticiário, via a semana, e o Taubaté montou um bom time, cara. Montou um bom time. 97. E daí, na época, a Raça Azul deixou de... Desistir? Porque assim, a Dragões teve uma época... Dragões é de 1988, né? 88. Quando tava ali, acho que se não me engano, 95, 96, ela diminuiu bastante. E até brinco, mas é brincadeira, gente. Que a Dragões era... Polêmica. Não é polêmica, mas era uma torcida de um homem só. Uhum. A imagem que me vem na época, cara, Alexandre Alcântara, aqui já trabalhou aqui conosco na PWT, radialista e grande torcedor da Taubaté, já foi presidente da Dragões. Na época... Era só ele. Era ele com a camisa da Dragões, com a bandeira da Dragões e a faixa da Dragões. Vem essa imagem... Claramente. O Dragões estava muito reduzido. E a Raça Azul também estava meio desmobilizada e tal. Eu nunca fui sócio da Raça Azul, mas era como era a galerinha ali, dos amigos. E tem as fotos aí das carteirinhas. Tem. Só que tem. Bem feitas as carteirinhas para a época, né? Pra época. E daí juntou a galera se mobilizando, né? Fabrício, Dimas. Aí tem o pessoal das antigas, né? Que era o Manjuba, tinha o Jefferson, um outro Jefferson, né? Você sabe quem que é, já foi presidente da Dragões. Sei. Seu Antônio, com a Dona Val, enfim. Reuniu uma galera e daí deram um ânimo aí na Dragões. E em cima disso começou a acompanhar a Dragões nos jogos fora, né? Naquele ano enfrentava todas as equipes do campeonato, mas era difícil também, né? Fazer na época, fazer caravana. Então as viagens eram para cidades mais próximas. Viagens assim, jogos importantes, né? Exatamente. Cidades próximas. Então, São Caetano, Sorocaba, São Paulo. Quantas vezes assisti jogo no campo nacional, né? E também, quando tava até embalando, foi para Araraquara, Jaú, e outras cidades aí. Então foi isso, cara. Acho que assim, acompanha pra valer Taubaté não parar mais desde 1997, nessa brincadeira aí, cara. 97, 2007, 2017, já vão pra 25 anos, né? 25 anos, aí você vê que você tá velho, né? Aí é uma tristeza, né, cara? É uma tristeza, né? Tristeza, aí a gente tá vendo que não é mais jovem, né? Não é mais jovem, sim. Aí tem que ter muito problema pra resolver. E vamos derrubar um mito hoje. Vamos derrubar um mito. Vamos derrubar um mito. Entre os torcedores do Taubaté rola um famoso boato. O senhor sabe qual que é, né? Você sabe? Tem tanto boato que rola por aí que até não sei qual que é. Um boato que rola que o senhor tinha feito algo com o ônibus do União Barbarense e tal. Tá. Eu queria saber de você se isso é verdade, se isso é mentira. Porque se for mentira, acabou virando uma verdade. Mas tá aqui o autor do fato. Não, eu não sou o autor do fato porque é uma mentira, né? Pessoa não grata, não bem-vinda em Santa Bárbara do Oeste. Não, de maneira nenhuma. Então, apesar de nunca ter assistido. Como que surgiu isso? Quem que aconteceu? Cara, quem inventou essa história foi Fabrício Junqueira. Como bom contador de histórias e bom jornalista que e já demonstrava isso lá atrás, quando era jovem, tanto é que criou essa lenda. E propagou isso nos meios, claro, né? taubatianos, das torcidas. A galera gosta de contar história, né, o Jefferson? E essa daí da Barbarense, né, não faz nenhum sentido, porque o fato da Barbarense, se não me engano, que teve o fato que teve o fato em 1993, né? Acho que é o jogo de 96. 96. Que era pra não cair, que eu tava até ganhando uma virada no finalzinho. Então, na época, como disse, eu acompanhei o jogo. É 96 ou 93, que teve 2 jogos emblemáticos nesses 2 anos. Que fica a dúvida, porque teve o jogo do Taubaté contra a União Barbarense em 93, lá em Santa Bárbara, que foi 1-1 e deu toda a confusão. Quer dizer, o jogo derradeiro aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Tem em 96, o Taubaté vence a União Barbarense 2-1. E escapa de cair praticamente com esse resultado. Foge do rebaixamento.
E eu não acompanhei essa partida, cara. Eu não acompanhei, não assisti. Eu nunca fui no meu feitio, cara. É até engraçado assim que torcida tem todo tipo de torcedor, cara. Tem o mais fanático, o mais nervoso. O mais de boa. O mais de boa. Tem de todo tipo, cara. E a Dragões, eu acho que assim, cara. A Dragões, ela ficou conhecida como a maior torcida do Taubaté por um grande tempo. Por uma situação que a favorecia e desfavorecia ao mesmo tempo. Que a favorecia, ela sempre foi muito democrática de aceitar qualquer pessoa para participar. Então, sempre a Dragões foi vista assim, na época que ela... Torcida assim de povão, assim, do povão, de povão. Não, e outra coisa assim, né, o Jefferson, na minha época que eu comecei a acompanhar, a Dragões era a única torcida que acompanhava o Taubaté. Não tinha outra. Tinha a camisa 14 do Maciel, mas já tava meio em decadência. Sim, já, já não tava mais mobilizada, já não tava. Sim. A camisa 14 surge lá em 1977, né? Isso. Então, passou um tempo aí, e o Maciel, que era o grande líder, era o fogueteiro do Taubaté, né? Era o fogueteiro. E a Dragões, ela sempre... A Dragões agitando com o pessoal dela, e o povão que... volta e meia ia nos jogos do Taubaté. Aglomerava ali. Colava ali pra torcer. Sim. Então ela fez muito volume, porque ela sempre foi aberta. E acho que torcer tem que ser isso mesmo, cara. O cara quer colar, quer agitar, tá ali. Tá ali. Só que isso também é uma maneira que assim, não conseguia fazer ela ficar forte, porque não tinha tanto essa situação assim, né? Sempre tinha os fanáticos. Sim. Uma galera numerosa. Tinha um núcleo ali. Tinha um núcleo, tinha uma galera numerosa. Só que não era, vamos dizer assim, tem uma galera numerosa, mas no dia do jogo era muito mais gente, porque colava a galera do povão. Sim. Então, a Dragões sempre fazia essa fama, né, de a torcida mais engajada, mais envolvida. Sim. E todo tipo de torcedor presente lá, né? O mais fanático, aquele mais revoltado, aquele que queria aprontar, aquele que era velho, mais novo. Assim, da minha época, era o Fabrício, que é mais ou menos da minha idade, com a dona Regina, que infelizmente faleceu recentemente, seu Antônio, tem o Sérgio, né? Sim. Então tinha de toda a idade, cara. Tinha de tudo um pouco ali. De tudo um pouco. Você ia numa caravana dos Jogos do Taubaté, era até curioso, não era uma torcida jovem, totalmente jovem, era mesclada. Era bem mesclada. Nos jogos fora de casa, é uma torcida bem mesclada, né? Sim. Então, aceitava todo tipo. Daí, Fabrício, gostando de uma história, né? Gosta de contar uma história para fazer o pessoal rir, contou essa lorota aí, mas não tem nada a ver, não. Eu sempre fui de boa, cara. Mas assim, tinha confusão, já teve confusão em Sorocaba, teve confusão em Mauá. Cara, eu sempre de boa. Sempre tava perto também, né? Mas não ficava revidando, cara. Pra mim sempre foi de boa. E assim, nunca isso trouxe algum tipo de problema pra mim, entendeu? E o fato aconteceu. O fato de terem depredado o ônibus. Você suspeita de alguém? Quem foi o autor? O autor não tem ideia. Eu acho que... E daí como conta a história... Porque toda vez que acontece isso, normalmente se põe a culpa na organizada e tal, mas às vezes pode ter sido o povão também. Cara, sabe que aí como a lorota mistura as histórias, tem um fato que foi... Esse eu estava presente e, claro, observando, eu acabei vendo tudo, mas eu não participei. Que teve o jogo do Taubaté contra... Se não me engano, 15 de Jaú. E daí o Taubaté fez a vitória e conseguiu o resultado positivo. Vamos ver se você não venceu. E daí teve o pós-jogo e daí legal que assim na época, cara, Taubaté sempre teve umas situações assim um pouquinho diferentes, né? Acho que você acompanha o Taubaté, sabe o que eu tô falando. Tem uma época que você podia... Se você era mais próximo do clube, quando fala isso com jogadores, às vezes alguns funcionários, você conseguia ter acesso ali aonde ficam os vestiários, né? Aquela, entre aspas, zona mista, né? Certo. Então, cara, quantas vezes acabava o jogo, a gente ia lá, entendeu? E lá os diretores da Dragões iam junto, né? Ia junto lá. Às vezes para até guardar a bandeira, porque tinha a salinha da Dragões dentro do Joaquinzão, para lá conversar com os jogadores, para ver aquela movimentação, né?
E daí, depois desse jogo, cara, tava lá a galera e começou a ter um bate-boca envolvendo alguns torcedores e daí alguns integrantes da equipe do 15. Uhum. E daí um dos torcedores, para mostrar a valentia, para mostrar que ali o negócio ia tá complicado para os caras de Jaú, começou a ameaçar, falando um monte de merda aí, pega a arma. Daí a galera já começou a ficar preocupada, entendeu? Mas não aconteceu nada, tipo, só teve ameaça ali. Só foi o ameaço. Só foi um ameaço. E daí observando tudo isso e daí, o Bruno lá envolvido também, entendeu? Então o pessoal gosta de colocar a gente numas enrascadas. Mas, cara, nunca me envolvi e se pegar pela sinceridade aqueles que acompanharam a época, pode ter certeza, cara. Se for pegar pela sinceridade, ficar no folclore, claro que ninguém vai querer desmentir, né? Mas foi na sinceridade, sabe que nunca teve nada, sempre foi de boa, tranquilo. E qual foi um jogo marcante do Taubaté pra você, nesse tempo que você acompanha? Fala aí dois, um jogo fora que você viu e um jogo no Joaquinzão. Aquele jogo que marcou, independente de ter tido acesso. Às vezes é um jogo que só valia 2 pontos, mas foi emocionante ali, você marcou. Cara, acho que tem vários jogos, né? As derrotas marcam, deixam aí lembranças negativas, mas as vitórias também são bem emocionantes, né? Sim. Cara, você acompanhar o futebol como um adolescente, como um jovem, não vou dizer que é uma inocência, mas é sempre uma coisa assim de... Você tem que ter esperança que as coisas vão acontecer e vai acontecer a vitória, né? Sim. É sempre bem gostoso. Quando você fica adulto, é choque de realidade. Aí você perde um encanto pouco, né? Continua torcendo, mas perde. Mas enfim, a gente mantém o encanto aí, porque acaba acompanhando, é inevitável. Mas assim... Cara, a campanha de 98 foi bem marcante, cara. Quando o Taubaté foi vice-campeão. E perdeu pro São Caetano. Isso, lamentavelmente, só subia um. Taubaté tem dessas. Então, sobe um, ele gosta de ser vice. Isso aí virou uma marca registrada, né? Mas teve o jogo Taubaté Inter de Bebedouro no Joaquinzão, cara. E até você, através do Memorial Alve Azul... Memória Alve Azul, né? Isso. No YouTube, postou imagens de vários jogos e tem as imagens desse jogo, cara. Os melhores momentos. Pra quem não viu, tá lá. Vai lá no YouTube do Memória Alve Azul, coloca lá Taubaté 3, Inter... Não, é Taubaté e Ferroviária. Não, Taubaté e Inter de Bebedouro, 1-0. Foi 1-0. Tem lá os melhores momentos dessa partida. E Taubaté faz um gol logo no começo da partida. Exatamente. E o Taubaté... torcida apoiando, incentivando, fazendo volume. Joaquinzão com bom público, né? Sim. E naquela época, o que acontecia? A Dragões, ela... Eu acho que toda torcida organizada, minimamente organizada, preparada, tem que fazer. Ela tem que preparar a festa para apoiar o time no dia do jogo. E toda sexta-feira, a galera... Alguns, né? Iam até algumas gráficas da cidade pegar sobras de papel. Às vezes é o trabalho da semana da gráfica, daí elas cortavam e sempre tinha uma sobra, e daí ia lá o São Antônio, ia eu e o Alexandre, e um outro pegar sacos de papel. Fazer festa com papel picado. Exatamente. Então eu pegava esses sacos, já deixava guardado no Joaquinzão, algum lugar próximo, quando chegava no domingo, já estava tudo pronto. E a festa estava bonita no Joaquinzão. Daí estava até Inter... Aquele jogo disputado, né? Quadrangular semifinal só classificava um de cada grupo. Então, quer dizer, já deixava a primeira rodada fundamental, né? Não pode perder ponto. Ainda vai lá, o Taubaté faz 1-0, né? Na partida, primeiro tempo. E daí, jogo pegado, disputado, a Inter em cima, precisando e tal. E daí garante o resultado no intervalo, chega no segundo tempo, um jogo equilibrado e tal, mas daí a Inter, aquela situação, precisa do empate e vai pra bafa no final da partida, né? Sim. Daí, cara, tem um lance lá no vídeo, aquele lance foi complicado. Tem um cruzamento na área. Um bate-rebate. Tem um toque no canto, acho que era o Campagnolo, ou o Miranda, enfim,
que tira a bola em cima da linha. Luiz Almeida. Luiz Almeida? Luiz Almeida, ele tira literalmente em cima da linha. Né? Com o goleirão Marcos Garça já vendido no lance. Exatamente. Cara, baixou a pressão ali, não dá o jeito, cara. E aquilo ali já tava com uns 40 e tantos já. Sim, Foi já era no final. Já era nos minutos finais. Foi aquele abafa final. Então, foi algo maluco, né? Porque baixou a pressão, fiquei... Nossa, perdi o rumo ali, cara. Porque, é complicado. É complicado pra quem torce, porque você entra na emoção da partida e você entra de tal maneira que você esquece de apoiar, cara. Você vai sentindo cada momento do jogo. É normal acontecer isso, né? Isso aí é natural, porque cara. Às vezes você move emocionalmente no jogo de tal maneira que não sai, você fica estático ali, você não consegue muito. Exatamente. Acontece isso algumas vezes em jogos importantes. E jogo fora, que você marcou você assim, de alguma maneira? Você acompanhou? Cara, eu gostaria de ter ido mais jogos fora, né? Porque daí você começa a trabalhar na imprensa e daí já tem uma questão de escala, de trabalho. Que ano que você entrou pra... Depois que você se formou e logo na sequência já entrou pra... Eu comecei a trabalhar como estagiário em 2002. Uhum. Daí acompanhava alguns jogos e tal. Mas aí logo na sequência, como estagiário, você já estava na área de esportes. Exatamente. Teve um projeto aqui na cidade, no site Taubaté Net News, do José Alfredo Rodrigues e da Gabriela. Foi o primeiro site de notícias da cidade, cara. E era feito na raça, assim, cara. Era nas condições técnicas da época. Uhum. A câmera fotográfica era uma maquininha até um pouco maior do que as máquinas digitais. TechPix? Não era uma TechPix, era uma Sony. Você colocava disquete do lado, cara. Caramba! Você colocava disquete e armazenava a foto no disquete. Olha. Então você fazia umas 15 fotos... armazenava o disquete, depois tirava o disquete, colocava outro e assim ia. E assim ia. E daí eu comecei a acompanhar em 2002, um período, daí parei, depois eu voltei em 2003, eu acompanhei toda a campanha. 2003? Mas não era tanto assim de ir no estádio como setorista, sabe? Porque a gente fazia de tudo lá também, não somente esporte. Então, a partir de 2003 que... Aí você já ficou meio... Você continuou, obviamente, como torcedor, mas já trabalhando na imprensa. Exatamente. Daí quando eu não tinha mais... fica meio privado de ir na arquibancada, né? Mas, por exemplo, eu fui pra Sertãozinho em 2003 na semifinal, né? Sim. A gente viajou pra lá, consegui ir e tal. Sim. Algum outro jogo. Enfim, daí não fui no tanto... Porque assim, a gente foi muita caravana em 97, 98, 99... 2000, um pouco menos também em 2001, eu não vou lembrar dos jogos, sabe? Mas assim, também foram poucas caravanas também nesse período que eu me lembre. 2000 e 2001. E daí 2001 eu fui no Taubaté e Eco Osasco, lá em Osasco, que era o Taubaté precisava vencer para ainda manter chance, mas acabou perdendo e... Você também é um belo pé frio, né? Toda vez que precisa vencer, o Taubaté perde, você tem que ficar isolado do mundo. Não, você não fala isso, cara. Será? Não fale isso que eu vou ter que dividir a culpa com um monte de gente que foi comigo, cara. Será que você foi o primórdio da Taubada? Não, de maneira nenhuma. A Taubada ganhou tal proporção que o criador do grupo das Olimpíadas aí que... Nesse dia que a gente tá gravando, tá acontecendo, saiu do grupo porque foi tão questionado sobre a Taubada que ele teve que sair do grupo. A Taubada chegou a atingir níveis críticos. Taubada olímpica. Imagina ainda mais em uma competição multiesportiva mundial, né? Exato. Mas voltando a falar, mas o jogo fora, cara, olha, o jogo do Taubaté contra o Guaçuano em 2009 marcou. Foi muito marcante, né? Da maneira como aconteceu. Sim, eu não estava presente nesse daí, mas todo mundo que foi nesse lembra com carinho como foi, o jeito que aconteceu, a circunstância. Tava até empatasse, estava fora, até ali aos 35 do segundo tempo estava perdendo e conseguiu uma virada sensacional com o Thiago Furtuoso. Meio manquitola ali, meio bichado, conseguiu fazer os 2 gols da virada que manteve o Taubaté na disputa do acesso, né?
Exato. Então, E tava um clima hostil lá, que o Guaçuano também tinha chance, né? Tinha um público razoável pra bom, né? É um bom público, cara, porque lá a arquibancada, na época, era um lance de concreto, né? Que é onde ficava o grosso da torcida, e tinha uma arquibancada de madeira no fundo dos gols, né? Do outro lado era somente o banco de reservas, acesso aos vestiários, e no gol dos fundos é porque o estádio ele fica numa espécie de centro esportivo de Mogi Guaçu. Então, os gols do fundo é a piscina atrás, né? Tem o alambrado, a piscina e o ginásio. É meio amador, assim, né? Mas como é boa parte dos estádios do interior do futebol paulista, Porque né? eu lembro que depois os times se encontraram na Série A3. Jogaram algumas vezes na Série A3 depois de 2009. E quando o Taubaté foi jogar de visitante, o Guaçuano mandava seus jogos em Itapira. Porque daí o estádio até hoje tem problemas estruturais, né? Agora o pessoal do Guaçuano está se mobilizando para reforma do estádio e a reativação do futebol profissional. Mas enfim, Você acreditava na virada lá? Que eu lembro que eu escutando pelo rádio, ali pro final do jogo ali, aí teve o Ariovaldo ali que jogou a toalha quase no fim da transmissão. Nossa, essa foi histórica, cara. Não julgo, porque a situação tava feia mesmo. O Taubaté não tava jogando bem, tava perdendo, tava ruim. E acredito que muita gente que tava escutando desligou o rádio. Tipo, já era. Eu, por pouco, não desliguei. Eu fiquei ali, mas, tipo, tava meio em estado de choque, sabe? Tipo, puta, o Taubaté vai ficar na 4ª divisão. E fiquei ali, ouvindo ali, mas nem dando tanta atenção mais, já na parte final. Aí até que saiu o gol de empate. Aí o Taubaté, aquele negócio, né? A camisa, querendo ou não, deu uma pesada nesse dia. Deu. A camisa envergou o varal lá em Mogi Guaçu. Deu uma envergada. Apesar que é pela camisa, né? Porque o futebol tava tendo... O Taubaté não jogou bem esse jogo, né? Não jogou. O Taubaté... Ele ganhou na raça, né? Foi na... O Taubaté tava um jogo equilibrado, aí quando chega 20 e poucos minutos, tem um jogador do Guaçuano expulso. Daí você imagina, vai. Sabe, com 1 a menos, cara, o jogo da Bezinha, da segunda divisão da época, era sempre amarrado, complicado. Você com 1 a menos, você tem uma possibilidade, né? Tem. E daí o Guaçuano faz 1-0. Caraca, meu. E 0-0 já tava fora. Daí, né? Daí era a estreia do Wilson Tadei no comando técnico, né? A estreia do Wilson Tadei. E daí, Sandrinho, sempre o armador, né? Você busca observar o atleta, ele tirar, fazer algo diferente, não estava conseguindo encaixar no jogo. Daí 1-0 no intervalo, segundo tempo, Taubaté tinha mais posse de bola, mas não tinha aquela... Não criava volume, né? chance de gol real ali. Que é legal, você tem mais volume de jogo, mas você não tem efetividade para criar jogada, né? Para criar perigo pro gol adversário. Se eu não estiver enganado, essa partida foi aniversário do Gilcinho, que era o atacante. Pior que acho que... Não sei, cara. Que eu lembro que tem um vídeo aí na internet, acho que até você que postou da torcida em Mogi Guaçu. Sim. Que a torcida canta parabéns pra ele. Eu sinceramente não vou lembrar. Mas não vou lembrar. Mas enfim, daí o Taubaté vai pro desespero, vai colocando atacante, e daqui a pouco 4 atacantes, né? Era o Gilcinho, o Fabinho, o Bruno, acho que era o Butrago e o Furtuoso, né? Nossa, Butrago. E depois de um tempo, né? E ficou sabendo que não estava muito bem o Wilson Tadei e o Furtuoso, por isso o Furtuoso estava no banco de reservas, né? No banco. E também tem uma questão de contusão, né? Mas daí foi com tudo e, fez os 2 gols. E tem outro detalhe, que os gols dessa partida não existem. Quem viu, viu. Tá na memória só de quem viu, porque... Não é possível, é impressionante. Como já foi aí... Eu, particularmente, já tentei ver, né, ir atrás desses gols. Outras pessoas também já foram atrás. Também já busquei. E parece que não tinha TV no estádio, porque a região lá tinha, na época, o Mogi Mirim, que jogava o Campeonato Paulista da primeira divisão. Sim. E ele jogava no mesmo horário. Foi um domingo ou sábado de manhã, ele jogava no mesmo horário. E a TV local, eu não me lembro, sei qual que é a vanguarda lá da região,
foi cobrir o Mojimirim, Campeonato Paulista da primeira divisão. Então não tinha TV lá registrando. E não é igual hoje que todo mundo tem um celular para filmar tal. Na época, quem tinha celular com câmera... Eu tinha minha máquina fotográfica fazia vídeo, né? Máquina fotográfica já fazia vídeo, mas não é igual hoje que se qualquer um filma. Se fosse hoje em dia, é capaz de alguém ter pego assim, sabe? Mas então ficou na memória de quem viu. Porque até hoje... Não há registro, eu acho que não tem mesmo, porque se tivesse, teria aparecido, não é possível. Pois é, e um outro detalhe, eu acho que não somente isso, né, o Jefferson, mas, poxa, não tem nenhuma produtora, não tem nenhum cinegrafista que faz imagens para... Não tem um órgão lá. Não tem um órgão em Mogi Guaçu, ou até a pessoa para fazer imagem para a estatística do clube, sabe? Nada, cara. Nada. Bem, a princípio não tem, às vezes a gente pode ser surpreendido, tomara que isso aconteça. Às vezes... sei lá, né? Às vezes um dia aparece alguma coisa aí ainda, mas até o momento é só quem viu. Eu já ouvi de diversas pessoas que estiveram lá a versão do gol e nenhuma bate, né? Nenhuma bate, cada um tem uma perspectiva diferente de como foi. Que a memória vai apagando, né, cara? Vai apagando. O tempo vai apagando alguns detalhes da memória, né? Mas assim, nesse jogo que chama atenção, né? Além do, entre aspas, Bin Laden de Mogi Guaçu, né? Que era um senhor barbudo que se vestiu lá com aquela roupa que parecia de árabe, né? Lembrando Bin Laden, a polícia era uma guarda municipal em Mogi Guaçu. Tipo uma GCM? Uma GCM, mas era uma GCM com uniforme camuflado, então parecia soldado do exército, só que de azul. Então certo. Aquele uniforme quente, capacete fazendo a segurança de visão ali das torcidas, né? E daí a torcida estava até agitando mais, a torcida do Guaçuano. Mais povão ali, mais... mais povão não empolgando tanto, né? Foi um ônibus daqui de Taubaté? Foi um ônibus, Foi um ônibus. E daí... O pessoal provocando, Taubaté tá eliminado, não sei o quê. Imagina você fazer a virada pro torcedor local, né? Fazer a virada ali nos instantes finais. Daí foi uma loucura, cara. Foi sensacional, cara. Esse sentimento de virada, o Taubaté tá vivo no campeonato. Esse é seu jogo fora marcante? Um dos, né? Acho que pelas circunstâncias, pelo resultado, sim, mas tem jogo marcante e negativo. Daí se eu ficar contando só derrota aqui, não é legal, né? Daí você vai virar o Tauba. Daí não dá, mas... Tem Birigui, que até perdeu lá. E de Mogi Guaçu, se você não faz aqueles registros, né? Que você teve o estalo de gravar, não ia ter nada. Ia ter a narração, né? Sim. Ficou uma narração marcante do Ricardo Explosão, né? Alcântara, né? A narração aí, uma das melhores narrações. Acho que só perde pro Obrigado Deus, Obrigado Taubaté no acesso. Mas é uma narração sensacional também. E que deu? Como você na hora foi instantâneo? Foi pra você começar a gravar? Que você tinha, igual você falou, você tinha uma câmera, né? Eu fazia as fotos fora, mas não tinha essa intenção de fazer vídeo, né? Você quer lá pra curtir o jogo, pra se envolver e tal. Mas aí, final de jogo, tá tendo aquela festa lá, vou filmar, né? E daí você vai filmando, você vai pegando a reação das pessoas, né? E tá registrado aí. Tem uma engraçada do Jorge, cara. Puta, gente finíssima do Jorge, foi seu padrinho de casamento, né? E... filmando o Jorge desconfiado, assim, sabe? O que esse cara tá filmando, né? Tava com a bandeirinha dele lá. E aí, o que você achou do jogo? Legal. Mas o que você achou do jogo? Falei, não sei, né? O que você achou do jogo, pô? Não, foi legal, foi bacana. Cara, eu sou torcedor do Taubaté desde 79, aqui é a minha bandeirinha, aqui, tal. E a galera ficou extasiada. O Ronaldo Casarim chorando. Onde você vai ver isso? Foi uma situação como essa, entendeu? Sim. E tinha diretores do Taubaté na arquibancada. O Zé Manuel pagou uma rodada de picolé pra todo mundo lá. Pagou picolé pra todo mundo aí. Pega aí picolé. Tava o Chico Tulha, tava o Macedo Santos, que também ajudava o Taubaté na época. Enfim, o pessoal não ficou lá na cabine, não. Ficou lá com a torcida ali. Ficou com a torcida ali. Sim, foi muito legal, cara. Você acompanhar um jogo... Quem acompanha futebol do interior, de time pequeno, né, Jeff? Sabe que uma vitória fora de casa é sempre uma maravilha, né, cara? Uma maravilha. Não é uma coisa assim, time grande que, tá aí, embala,
É outra situação, cara. É uma questão. No interior é 8 ou 80. Ou essa semana fica alegre, ou essa semana fica pesado. Esse ano o torcedor Taubatiano sofreu. Nossa. Sofreu, e como sofreu. Outro jogo, até que eu lembrei hoje, no dia da gravação, foi Taubaté e Oswaldo Cruz, lá em Oswaldo Cruz, cara, que também teve seus percalços. Você tava lá também, a gente tava lá, né, ô Jefferson? Eu tava lá? Tava em Oswaldo Cruz, pô. 3x0 Taubaté. 2010. 2012. Essa a memória falha já. Já tá falhando, né? Essas lembranças assim, falha, 2012. Nossa, achei que eu ia morar pra sempre na estrada, nunca mais ia voltar pra casa, porque que lugar longe. Era na divisa com algum estado, não era? Oswaldo Cruz fica na região próxima a Presidente Prudente, né? É lá em cima do estado. Né? Então beirando ali o Paraná. Nossa, é longe. É longe. Puta merda. Mas foi legal. É bacana demais você conhecer o interior. Eu lembro de um gol, é claro, na minha cabeça. O Gilcinho deu uma assistência por alguma coisa Trinca. O Vinícius Trinca. Isso, ele chutou cruzado ali no gol que a gente estava atrás. Um calor de raio laser. Nossa, tava muito quente aquele dia. E o curioso desse dia, foram 2 vans, se eu não me engano. Foi uma van da Dragões Alve Azul e uma van da Comando 14. E eu não sei se você lembra, quando a gente estava no estádio, chegou torcedores do Taubaté que moravam na região. De Presidente Prudente. Era um ex-atleta do Taubaté, né? Ele chegou com um surdo, tocando. Cara, você vê como é legal essas coisas, né, cara? Chegou ele, um cara e uma menina. Ali, né? Que acho que era a esposa dele e mais um rapaz, né? Exatamente. Chegaram lá. Eu achei legal também, porque... Foi o lugar mais distante que eu fui. É que, sei lá, tem que ver a referência de distância, né? Mas eu já assisti jogo em Bebedouro, que é muito longe. Em Franca também. Sertãozinho também. Oswaldo Cruz também é para o outro lado, né? Sim. Então... Em Votuporanga, acho que Votuporanga foi muito longe também que a gente foi, né? Foi. 2018. Uma situação parecida com essa de Oswaldo Cruz, de chegar pessoas da região, eu vivi recente agora, em 2018, foi que a gente chegou nas quartas de final, né? Sim. 2018, na Copa Paulista, em Novo Horizonte. Contra o Novo Horizontino, um jogo de quarta à tarde. Vamos para Novo Horizonte, quarta à tarde? Nossa. E daí foi um carro para Novo Horizonte. E o jogo era 3 horas da tarde em Novo Horizonte. Chegamos lá, saímos bem cedo daqui. Carro é mais rápido, né? Muito mais. E chegamos lá 12:30 na cidade. Que legal. Chegamos bem cedo. É gostoso isso, né? Porque você conhece a cidade, né? Mas não tem muito que conhecer em Novo Horizonte, não. Não é uma cidade... Bem pequena. Não recomendo a ninguém passear em Novo Horizonte. Isso? Não tem nada. Novo Horizonte não tem nada. A cidade cheira a esterco. É sério, não tô... Eu não tenho nada contra quem mora em Novo Horizonte, mas a cidade, infelizmente, ela tem um cheiro de esterco absurdo, com muito mosquito, e o estádio ainda fica bem isolado, assim, e a gente tava lá no meio daquele nada lá, esperando os portões abrir com lagartos. A gente presenciou uma cena de um pássaro, sei lá, não sei qual pássaro que é, dando um bote, um lagarto e subindo com ele. Era pra você ver o que tinha lá em Novo Horizonte. E daí, do nada, numa rua, me veio um cara com a camisa do Taubaté andando, tomando uma cerveja. Aí um olhou pro outro, tá vendo? E era um rapaz que morava em Itápolis. Depois aí... Fizeram amizade, né? Isso, eu morava em Itápolis e que tava estudando lá, taubatiano e tal, e foi acompanhar a partida lá, que acabou no empate de 2-2. Cara, eu lembrei de outro jogo, o Jefferson, nessa onda de acompanhar várias partidas fora, né, no início, na Série A3, até eu brinco assim comigo, né, mas tinha uma época que era mais gostoso acompanhar o time sub-20, jogos do Paulista sub-20, do que da profissional, porque dava mais jogo, né? Tinha um pouco mais de alegrias, assim, né, de resultados positivos. E tem uma vez que o Fabrício, sempre ele, vamos acompanhar o jogo do Taubaté, vamos pra Mogi das Cruzes. Falei, pô, louco, mas como assim? Vamos acompanhar o sub-20 lá. E, caraca, vamos acompanhar o sub-20? Então tá bom. Daí a gente foi, cara, e era um ônibus que era até muito famoso pra quem andava na cidade na época, né? Quem dava pernada, que era um ônibus pequeno azul. Um azulzinho que era um ônibus pequeno, assim. Não era de 42 lugares, era um pouco menos.
E daí a gente foi junto com os jogadores, cara. Eu e o Fabrício. E o ônibus, quando tava em reta, beleza. Quando chegava em serra pra fazer curva... Era um desastre. Era uma doideira, cara. Era uma doideira. Daí a gente chegou lá e tal, e o Fabrício levou a faixa da Dragões, né? Eu não sei se já era a faixa que era o EC Taubaté. O jogo foi em 99. Eu não sei se foi essa faixa, né? Mas enfim. Daí colocou lá, daí chegou torcedores organizados do União de Mogi, cara. Eram uns 3 lá também. Tentaram encrespar no início, mas depois... Deixaram quieto. Porque, meu... Tem lá só 2 do Taubaté. Os caras 3 também. Né? Ficou elas por elas. Falou umas merdas, mas depois... Ficou elas por elas. Mas daí o Taubaté venceu 4-0. E o União Mogi, esses tempos atrás eu entrei em contato com um rapaz lá a fim de pegar informações, né? E de confrontos, Taubaté e União Mogi da década de 40, e ele falou pra mim que eles consideram o Taubaté o maior rival deles. Eles consideram o Taubaté como rivais. É engraçado isso, né, Jefferson? E a gente aqui, não tem essa referência, Não tem. Eles consideram mesmo rival, Taubaté. Aí ele até contou uma passagem de 2009, e eu tava lá. O Taubaté jogou não contra o União Mogi. Contra o Atlético. Eu tava lá nesse jogo também. Você tava também, 1-0? Foi. O Sandrinho perdeu um pênalti? Sim. A famosa expressão só perde boca livre e pênalti quem é trouxa. Foi o Toninho Moura que deu uma entrevista pra mim após o jogo, quando o Sandrinho cobrou essa bola na trave e o jogo terminou 0-0 no final, né? Ao vivaço. Falou isso, Toninho Moura na sua sinceridade costumeira. Esse jogo teve uma pequena desavença entre torcedores. No intervalo da partida, tinha um portão lá, a gente ficou atrás do gol, e tinha um portão que separava ali uns pseudos torcedores do Atlético, né? E daí no intervalo veio uns caras no portão xingar, falando, não, o que vocês fizeram com a gente lá, é agora, quero ver. Só que pra gente, nossa galera ali que era nova, começando a acompanhar o Taubaté, a gente não tinha a mínima noção do que se tratava. E falando depois com esse rapaz, procurando informações, ele me disse que ele estava nesse dia no estádio e eram da organizada do União Mogi que queriam ir à forra de coisas que fizeram com eles aqui em Taubaté. Nossa. E daí rolou uma desavença, daí tem uma torcedora do Taubaté aí, que é esposa de um amigo nosso, que ela foi lá no portão lá, e daí o negócio ficou meio... Foi aquela briga com a grade no meio, sabe? Bate-boca, né? Bate-boca, aí chegou a polícia e separou. Mas teve esse fato aí. Eles consideram a gente rival. Que curioso isso, porque... E é um time que é contemporâneo do Taubaté, se for ver. O União de 1913, né? Isso, é contemporâneo do Taubaté. E o Taubaté enfrentou várias vezes o União de Mogi, isso é inegável. Várias Mas aí, o União de Mogi sempre foi um participante muito ativo do Campeonato Paulista do interior, né? Sim. Do amador do interior. Isso. Na época o Taubaté disputava. Isso. E o União Mogi, ele... Em 2009 ele estava na 3 e a gente na 4ª divisão. E assim, União 2008 venceu o Taubaté lá 2-0, naquela campanha em que o Taubaté foi rebaixado para a Série B de 2009. Para quem que o Taubaté não perdeu? Aquele ano de 2008, né? Não perdeu para São Carlos. A última já rebaixado. Ganhou do Palmeiras mesmo São Carlos, de mais algum time que eu não vou lembrar. Aproveitando aí que você tocou no assunto aí do Campeonato Paulista do interior. Tem uma historinha do União também. Conte. No jogo, cara, 99, tava até enfrentar a União, mas jogo decisivo da fase de classificação. Que ano? 1999. 99. E não conseguiu fechar o ônibus. O Santo Antônio conseguiu emprestar uma Kombi. Uma Kombi? E daí a gente foi de Kombi pra Mogi. A gente saiu meio-dia aqui de Taubaté. E daí tava o Santo Antônio, Fabrício, Dimas, mais alguns. E daí a gente foi lá, uma Kombi, e foi no dia da final da Copa do Brasil. Final entre Botafogo e Juventude no Maracanã. Caramba! Na final que o Juventude foi campeão da Copa do Brasil de 99. Foi.
E a gente foi, né? O jogo era 4 da tarde, tinha um bom público. A torcida do União foi em bom número pra lá e a gente ficou no gol do fundo, vamos dizer assim, né? E lá em Mogi, na época, sem ser a arquibancada central que era de cimento, as laterais e do outro lado eram tubulares. A gente acompanhou o jogo lá. E tamanho jogo disputado, assim, o Taubaté fez 1-0. Pô, 1-0, né? E o Taubaté segurando o jogo, tal. Mas sabe quando fica naquele... O União tá no falso domínio, dá pra segurar, mas você não pode dar bobeira? Daí o Taubaté levou um gol assim aos 36. Daí, putz, vamos dar uma virada, cara. Vai ser complicado, mas aí conseguiu segurar 1-1. Eu lembro que a gente foi de Kombi, cara. De Kombi, cara. Imagina você ir de Kombi pra Mogi ainda perto, né? Mas já é meio puxado, né? É puxado. E daí a gente voltou à noite ainda. Voltar de Kombi numa estrada eu acho meio arriscado. É arriscado. Eu já fui em caravana, assim, que foi num carro 7 pessoas, inclusive 2 no porta-mala. Não recomendo você que tá aí querendo ver jogos do Taubaté fazer umas coisas dessas. Não é. Que foi em 2018 para Santos, Taubaté e Santos B, na Vila. E como era um jogo meio de semana, a gente tinha que sair cedo daqui, né? Que era meio de semana, 7 da noite, se eu não me engano, não dava para fazer ônibus, vans. A gente conseguiu 2 carros para ir. Então a gente foi em 2 carros e na serra um carro quebrou. E quebrou, e deu PT mesmo e já era. E daí ia só 5, né? E daí 2 que eram mais magrinhos assim, acho que dá pra ir no portão. E foi lá no fundo lá. O dono do carro, que era um senhor de idade, a gente falou, não, ele vai barrar, ele não vai deixar aí, né? Ele falou, não, pode ir, vai lá. E aí foi. Foi e voltamos com 2 elementos no porta-malas. Mas aproveitando que você chegou a comentar da Campo Paulista do interior, o Bruno também é pesquisador, pesquisa aí, né, Bruno? A história do Taubaté, tem o projeto aí do Almanac, né? Sim. Do Esporte Clube Taubaté, que tá a todo vapor, né? Pode-se dizer, né? Que não é um trabalho fácil, né? Acho que... Mas fala aí pra gente a respeito disso daí. Então... Sobre o Almanac, o Almanac, né? Quanto tempo de pesquisa? Só pra contar, o Jefferson, eu sempre gostei de história, cara. Na escola, é um tema que sempre me fascinou, sempre gostei muito, sempre fui bem. As matérias de humanas, geografia e história eram as minhas favoritas, né? Certo. E daí eu fui fazer jornalismo, e no curso de jornalismo, como qualquer curso universitário, pelo menos no Brasil, você tem que elaborar um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Ou como acho que em alguns lugares também, TG, né? Trabalho de graduação, vai entregar no último ano. E, estagiando jornalismo esportivo, torcendo pelo Taubaté. Putz, tem que fazer uma coisa legal ao Taubaté, né? E daí eu queria fazer um rádio documentário, que eu sempre fui fã de rádio, tanto que trabalho em uma. Um rádio documentário sobre o título do Taubaté em 1979. Só que eu acho que você fazer um rádio documentário com história, você tem que ter arquivos de áudio, né? Você tem que ter arquivos de áudio. E tem muita pouca coisa de áudio da época, né? Muita pouca coisa. Você pode fazer entrevista, um rádio documentário, você pode fazer entrevista. Historicamente tem poucas coisas de áudio. De resgate. E daí eu acho que isso ia perder não brilho. Ia ficar 100%, né? Ia ficar meia bomba. Exato. Daí eu fui para livro reportagem, cara. Então eu fiz um livro reportagem sobre o título Taubaté de 1979. Um trabalho que me orgulha muito, porque foi aí que eu comecei a tomar gosto sobre a história do Taubaté. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar sobre o Esporte Clube Taubaté. Pesquisar mais a fundo. Por conta própria, sabe? Sim. E daí eu comecei a ver que existe um universo à parte dentro do mundo do futebol, que são aqueles que pesquisam o futebol das mais diversas maneiras, né? Sim. E a história do Esporte Clube Taubaté é muito rica, né? Sim. A época de ouro do Esporte Clube Taubaté, muita gente não conhece. Não. Muita gente não conhece. E até pelo fato que sempre me conformou na época, e ainda me conformo um pouco menos, é verdade,
que pela história rica que o Taubaté tem, de um clube de 106 anos de Prestes a idade, fazer 107. 107, não tem uma quantidade de produção audiovisual condizente com a sua história. Né? Então, o trabalho de conclusão de curso ele entra um pouco nisso, porque quais eram as referências bibliográficas em relação ao Esporte Clube Taubaté? Eu tinha conhecimento na época, acho que não mudou muito, só se tiver algum livro perdido por aí. Que era os trabalhos de conclusão de curso, que é o trabalho do Fabrício Junqueira. Fabrício Junqueira fez um livro reportado sobre a história do Taubaté. Eu já tive acesso a esse trabalho em mãos. É um trabalho bem legal, né? Não, bem legal. Ele falou pra mim que eu lembro que ele comentou comigo. Ele falou assim, logo quando eu comecei a fazer pesquisa, ele comentou comigo sobre esse trabalho de conclusão de curso dele. Ele falou, vai lá na Avenida do Povo ali, onde fica... A Faculdade de Comunicação Social. Isso, fica lá, tudo armazenado lá, né? Na biblioteca, né? Na biblioteca. E eu tive acesso, ele falou, até os anos 70 tá bem legal. Aí depois tá meio... Até pelas dificuldades de pesquisar, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Sim, muito mais. E eu tive acesso e pra época eu achei muito bom. Sim. O trabalho é uma referência, sim. É uma referência até hoje. Virou uma referência bibliográfica para esse trabalho que eu fiz. Olha só. Então, esse livro foi tem um livro, reportagem do Reinaldo Moreira, que é um grande comunicador, radialista, atualmente trabalha na Funvic em Pinda, que ele fez um livro contando também um pouco da história do Taubaté, mas também fazendo uma referência à campanha daquele... O livro foi feito em 1991, ele fez uma referência também. Aquele ano específico. Aquele ano específico de 1991. Então, aquelas foram as únicas referências no caso do Taubaté, fora um livro de um juiz que eu vou até peço desculpas em relação ao nome do autor, que eu acabei esquecendo, mas é um livro sobre a história do futebol em Taubaté. Um livro publicado por um juiz em 1988. Que a capa dele é uma branca com a faixa azul. Exatamente. E que é um livro que conta a história do futebol em Taubaté. Acho que é o primeiro registro documentado em livro, que é uma referência também. É uma referência. Não é profundo, não é tão profundo. Ele não se aprofunda tanto, mas é excelente. É muito bom. E tem fotos. Sim, é muito bom. Sim. Então, a partir daí, acho que o meu livro me fez trabalhar com pesquisa. Daí eu fui pro lado hard na pesquisa histórica de clubes de futebol ou de campeonatos de futebol, que é pesquisar a ficha técnica, cara. Que é um desespero, né? Eu sempre gostei porque, como a gente fazia as matérias dos jogos do Taubaté, eu sempre gostei de colocar a ficha técnica, né? Eu queria ter referência, queria ter uma informação histórica para colocar na matéria. E a ficha técnica pro meio de quem pesquisa, futebol, ela é meio que essencial. Sim, ela é primordial. Muita gente pode não dar importância, mas se você tem acesso à ficha técnica, você tem como checar a origem de algumas informações, né? A partir da ficha técnica você começa a ter quem fez tantos gols, quantos jogadores fizeram mais jogos com a camisa do clube, enfim. Exatamente. Tudo a partir da ficha técnica. E daí, a partir daí, comecei a pesquisar o Taubaté, ir no museu. E em 2011, o Moacir dos Santos, é um dos grandes historiadores do Esporte Clube Taubaté. Nem manja, né? Nossa, ele é referência também. Referência. Eu comecei o Memória Alvia Azul tendo como base o blog dele. Sim. O blog dele era referência. E ele... Que assim, acho que tem dois grandes nomes na cidade de Taubaté que pesquisam o Esporte Clube Taubaté e o esporte da cidade. O Horton Sidney Cunha, acho que todo mundo conhece, e o Moacir. O Moacir já envereda mais pro lado do Esporte Clube Taubaté. Sim. O Horton já mais o esporte geral da cidade, focando, obviamente, no Esporte Clube Taubaté e no futebol amador. Mas aí engloba mais coisas. Né? E quando foi 2011, o Moacir, queria fazer um almanaque para o centenário em 2014. Vamos. Daí me chamou o Rafael Citro e chamou o Bruno Castilho para participar do projeto. Daí a gente começou a pesquisar, né? Cada um de uma maneira. A gente dividiu em anos, né? Dividiu, por décadas, assim? Por décadas, exatamente. E daí a gente foi fazer a pesquisa. O Rafael, na verdade, mais... A pesquisa, no primeiro momento, só focou no profissionalismo. Certo. A gente quis começar no final da década de 40. Então...
48 em diante. Exato. Então, o Moacir ficou com metade, um pouco mais da metade, porque ele tinha muita coisa própria das pesquisas dele. Sim. E eu quis pesquisar décadas de 80, 90. Uhum. E um pouquinho da década de 2000, que eu já tinha, né, no trabalho anterior. O Rafael, ele ficou responsável por 2000 para frente. Certo. E para dar padronização aos dados, né, para a montagem das fichas técnicas. Uhum. Então, começou o trabalho em 2011 e a gente foi para campo, cada um seguindo um caminho aí. Eu tirei umas férias de 2013, as minhas férias inteiras. Eu fiquei fazendo bate e volta, Taubaté São José, durante umas 2 semanas, para ir na Fundação Cassiano Ricardo, no Arquivo Público Municipal, que lá tem toda a coleção do Vale Paraibano, que para mim é o melhor jornal regional. Jornal de São José, melhor jornal regional que tem registro. Uhum. Não desmerecendo os jornais aqui da cidade, longe disso, mas que tinha uma cobertura regional e que tinha uma profundidade muito grande de cobertura do futebol da região. No período que eu me propus a pesquisar. Que é a década de 80 e 90. Daí o que eu fazia, ô Jefferson? Eu peguei minha máquina fotográfica, comprei 2 baterias, um carregador, ia pra lá, chegava às 8 da manhã, eu quero o Vale Paraibano de 81. Daí ia lá, pá. Ficava tirando foto de página em página. Da matéria em matéria. Eu ficava até às 5 da tarde, cara. Era um ritmo assim, 1 hora a cada mês. Pra eu fazer o ano inteiro no dia. Então eu fui nessa pegada, eu fiz década de 80, início da década de 90 inteiro. Nesse ritmo. Nesse ritmo. E daí eu fiz muita coisa, né? Fiz foto, baixava no computador e digitava. E digitava tudo daí. Né? E aí assim foi indo, né? O Márcio fazendo as pesquisas dele, eu as minhas. E quem que emperrou de não ter saído o bendito almanaque? Falta muita coisa ainda? Falta muita coisa. E eu sempre defendi, eu falo tranquilamente, não vejo milímetro, eu sempre defendi que você tem que buscar a ficha até desde 1914. Não, sim, tem que né? ser. Já que está se propondo fazer um almanaque, né? Por mais difícil que seja, entendeu? Sim. Muito complicado, falta poucas informações. Então, agora vamos pesquisar a época do amadorismo. Tem mais um tempo. Fora os períodos que, assim, é um trabalho voluntário, é um trabalho que depende de você adequar seu horário, sua disposição, a sua agenda, a sua rotina. Então, nisso... Não pode fazer com pressa, senão... Não dá. Então... assim, e lógico que uma coisinha ou outra sempre vai passar. É normal. É inevitável. Só que tem que fazer o possível para ser o mais completo. Né? É claro. E acho que a gente está numa fase... A gente está 10 anos nesse trabalho, né? A gente confessa que teve um período que a gente parou e deixou a desejar nesse sentido. Mas... a gente está agora num volume de trabalho, por mais incrível que seja, com a pandemia, sem acesso aos museus, a gente conseguiu avançar bastante coisa. Em termos de pesquisa, porque um trabalho sensacional que existe pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é ter criado um acervo digital dos jornais de todas as partes. Facilitou bastante para quem pesquisa. Facilitou muito. Então, isso nos ajudou bastante. E tem surgido uns livros aí também, que às vezes sempre aparece, né, que ajuda, que tem as fichas técnicas, né? Sim. Tem as fichas técnicas. Daí, por exemplo, foi lançado um trabalho que eu acho sensacional, que é feito pelo Júlio Bove Diogo e pelo Rafael Stanella, pelo Rodolfo Stanella, melhor dizendo, que eles fizeram um almanaque da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Ou seja, num período que o Taubaté jogou muito tempo. Muito tempo. Então foi um trabalho sensacional. Já ajudou bastante. Já ajudou bastante. As carências que a gente tinha. E também porque a gente ajudou eles também, né? Eu ajudei com algumas fichas, o Moacir ajudou com várias fichas do Taubaté. Sim. Então é uma questão de colaboração e vai alimentando o trabalho. E é um meio que um ajuda o outro. Isso eu acho legal. Nem todos estão dispostos a ajudar, né? Não, sim. Eu, pelo menos, nunca me deparei com alguém que eu... né? Assim, não vou, entendeu? Às vezes não tem mesmo, mas não querer passar coisa, pelo menos eu nunca me deparei, mas tem, né? Tem, isso aí é inevitável. Mas e nesse sentido, nos últimos anos cresceu muito a rede de contatos de pesquisadores, né? A gente está em grupos WhatsApp, né, Jefferson? Sim. De pesquisadores, e tem pesquisador do Dracena. O Dracena tá
Em nativo tá lá um rapaz pesquisando a história do Dracena. Tem pesquisador do Rádio Mocó que também tá extinto. E de outros clubes menores, cara. Esse rapaz do Rádio Mococa já me ajudou. Já, né? Já. Ele tem trabalho muito legal também. Sim. E daí o trabalho continua, né? Tem o almanaque que toma bastante tempo, mas eu faço as minhas pesquisas assim. O outro lado que eu comecei já há algum tempo e eu tento fazer conforme tem a disponibilidade, é fazer a ficha técnica dos atletas. Que é um trabalho... É trabalho de louco, cara. É de gente que não tem juízo na cabeça. Que é só dor de cabeça, meu. Porque é só dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça gostosa. Quanto mais você cava, mais coisas aparecem que geram outras dúvidas e assim vai. E até em cima disso tudo, Jeff, você vê que a história do Taubaté é muito riquíssima, muito maravilhosa, né? Ela é sensacional. Ela é sensacional demais. Principalmente no período da fundação até ali início dos anos 60. Posso dizer que foram anos literalmente dourados. O Taubaté era gigantesco. Depois... Sim. Depois que começaram a construção do Joaquinzão, que começou a dar uma queda, né? Uma queda, exatamente. Depois ele vive de altos e baixos, mas ali de 14 até início dos anos 60, o Taubaté voava. Voava muito, cara. É o período que eu particularmente mais gosto, assim, de pesquisar. Eu gosto de todos os períodos do Taubaté. É que eu sempre peguei gosto pelo período aquele que eu vivi, o período de vida, né? Então, sempre gostei da década de 80. Eu acho que a história do Taubaté na década de 80 explica muito o Taubaté como está atualmente. Eu vejo que acho que é aquela questão básica, né? Para você entender o presente, você tem que estudar o passado. Sim. E lá no passado você encontra muitas coisas relacionadas ao Taubaté, né? Então... E se pesquisando, você encontra cada coisa sensacional. Por que não veio à tona isso antes em um livro, em pesquisas, né? É uma coisa que eu não me conformo também. Não me conformo, e você não compreende, vamos dizer assim. Não compreendo, é de não ter um livro mais específico do clube. Tipo assim, um livro da década de 20 escrito na década de 50, sabe? Sim. Algo assim que facilitaria bastante. É algo que, se tiver um almanaque, eu também tenho um projeto de um livro que daqui 50 anos vai ajudar quem for pesquisar lá na frente, entendeu? Uma referência. E já que a gente não encontra essa referência, aí para fazer ela é difícil, mas vai sair. E assim, o Esporte Cultural Taubaté está numa cidade que tem uma grande produção historiográfica, literária, que já revelou historiadores que registraram a história do Taubaté nos diferentes momentos da sua existência. Sim. Principalmente no século XX. Sim. Mas não teve nenhum que fez isso. E era um negócio que movia a cidade, né? Movia a cidade, né? É que o futebol, o esporte era sempre visto como algo... meio marginalizado. Exato, secundário, que... pessoas que... não era a importância necessária. Mas, enfim, a imprensa dava o seu destaque, né? Dava. E eu lembro que você falou para mim... destaque, né? Você falou para mim que um almanaque que lançaram até recente, que vocês podem usar como referência, do Rio Branco, né? Que ficou bem legal. Então, eu não recebi ainda, eu já adquiri o meu exemplar. É do Cláudio Gioria, jornalista lá de Americana. E que eu vendo algumas páginas pela internet, fiquei... maravilhado. Fiquei impressionado pela qualidade do trabalho que ele realizou, porque ele simplesmente ele fez um 3 em 1, vamos dizer assim, em um livro. Um almanaque com as fichas técnicas do Rio Branco, em todos os seus jogos. Nesse livro, o almanaque tem as fichas técnicas do Rio Branco, desde a sua fundação, com as fichas técnicas dos jogadores e técnicos. Aí né? Que é um negócio sensacional. E a história relatada na linha cronológica do Rio Branco. Sim. Com fotos, com um trabalho, um material gráfico sensacional, com fotos bonitas. Então, para quem acompanha, é um trabalho que se tornou referência, cara. Tem time grande no Brasil que não tem. Não tem. Então, é um trabalho que, olha, eu tô curioso para ver até para... A gente tem que reconhecer quem faz bons trabalhos, o Jefferson. Lógico. E
e assim, tomar como referência e dar crédito para quem faz um bom trabalho. É um trabalho que com certeza vai dar caminhos a serem seguidos no trabalho que a gente faz lá no Manac. Só para a gente estar finalizando, um outro trabalho que tem, né, que dá para usar como referência, livro falando do Esporte Clube Taubaté, o do Orton, né? Sem sombra de dúvidas. O do Orton, tem informações ali que não tinha antes. Não, de maneira nenhuma. Antes. Eu esqueci até de mencionar, e bem lembrado por você, porque o livro do Orton... Ele é sensacional. Porque ele é de uma riqueza de informações que não se tinha registrado em livros. E ele não deu prioridade, assim, não é aquele livro, assim, fotográfico. Ele deu prioridade para informação. Só que as fotos são sensacionais. As fotos são bem legais. E a qualidade também, ele deu um capricho ali, né? Material, né? O material, um livro. Um livro daquele lá é bem mais caro para se produzir, mas se a pessoa tem condição de fazer um daquele, né? Sim. Faz, e ficou realmente show de bola o livro do Orton. Não, é uma referência, assim. Acho que tem que ser utilizado assim como... Acho que, o Orton, pra quem conhece, quem é da cidade de Taubaté, chovendo molhado, né? O que ele fez durante vida, pra mim, se surgiu um museu do esporte, uma biblioteca esportiva, tem que ter o nome dele, cara. Tem que ter o nome dele. Sem sombra de dúvida, tem que ter o nome dele. Sim, tem que ter o nome dele. Que o que ele fez não tem lugar nenhum. Não tem. Aqui em Taubaté, não. Se você pegar time de futebol do interior, ninguém tem que nem os vídeos. Que clube do interior tem aquela... São poucos. Tirando os times que jogaram ali primeira divisão de um longo período. E que tem TV, né? Que tem TV, mas os jogos do Taubaté que ele tem, nenhuma TV aqui da região tem, porque ele fazia o que a TV tinha que fazer. Algo... Ele era maluco. Muito. Ele era totalmente maluco. Mas são os malucos que quebram os paradigmas, né? Exatamente. Tem um senhor aqui, o Walter C. da PWT, se não é ele com as suas maluquices, não teria toda essa estrutura bonita que estamos utilizando nesse momento, né? Exatamente. Mas é isso, Brunão. Obrigado aí por ter aceito o convite. Você quer deixar aí umas suas considerações finais? Cara, eu agradeço a oportunidade. Fico feliz de você ter tomado à frente a mais um projeto, né? Fico feliz acho que a gente tem uma amizade, né, Jefferson? Tem uma amizade e não somente pela amizade você fazendo algo grandioso, mas já pensando no Esporte Clube Taubaté, você está fazendo algo que cara, você não sabe o tamanho e a importância faz em relação ao Taubaté, cara. Não tenho muita noção. Não tem. Você vai ter noção e mais lá na frente, cara, porque você ir no trabalho de campo, de museu, pesquisar jornais, revistas, fontes, você fazer contatos com pesquisadores, você ir nas outras cidades pesquisar e disponibilizar isso tudo na página do Facebook, no perfil do Instagram, fotos, vídeos, os dados em si, e fora os projetos que você está aí desenhando, né? E que a gente tem também uns que está acontecendo aí, né? É sensacional, né? Porque não é todo mundo que tem essa vontade, disposição. Não. A gente sabe que não é todo mundo que faz isso, cara. Não, e é um negócio que tem um apelo, tem um pessoal que gosta. Só que para fazer são poucos. Exatamente. Então, e esse podcast você também tá fazendo e parabéns, cara. Acho que o que você tá fazendo aí tem um pessoal que brinca, né, que o SESC é um Ministério da Cultura que deu certo. Sem querer puxar sardinha, mas assim, várias coisas que o SESC realiza em termos culturais são referências, cara. E o que você tá fazendo é mais ou menos isso com a relação ao Taubaté, cara. E eu tô falando isso não deixando de valorizar outros, como o Orton, como o Moacir, que foram referências totais. Mas você tá também carregando esse espaço aí pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela sua vontade. Parabéns, viu, cara? Eu fico bastante honrado de participar do seu programa. A gente poder falar um pouquinho do clube que a gente gosta um pouquinho. Só um pouquinho. Obrigado, Bruno, pelas palavras. E você, ouvinte, que gostou, curta, compartilhe, mande nos grupos. E até uma próxima.